Olá, professores, tudo bem com vocês? Queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês nesse nosso primeiro encontro, nossa primeira aula do curso de Pedagogia do Esporte aplicado ao Jiu-Jitsu, o Pedagogia BJJ. Eu vou me apresentar. Eu sou o professor responsável pelo curso. Meu nome é Arlindo Baião Júnior. Sou formado em Educação Física, bacharel em Licenciatura, especialista em Esportes de Combate pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Sou mestre pela Unicamp em Pedagogia do Esporte Adaptado e atualmente faço doutorado também na Unicamp em Pedagogia do Esporte Adaptado. Além dessa minha formação acadêmica na área de ensino de artes marciais para criança, eu também dou aula para crianças há 12 anos. Sou faixa preta primeiro dan de judô e faixa preta primeiro grau de jiu-jitsu. E esse curso, pessoal, montei justamente através da minha experiência na arte marcial, juntamente com a minha formação acadêmica. Eu já dei esse curso presencialmente várias vezes, na Unicamp, na Unesp, em eventos nos Estados Unidos, no Brasil, na Itália. E pela primeira vez eu montei esse mesmo curso, porém de forma online. E esse curso, inclusive, ele está sendo o mais completo de todos, porque os cursos presenciais a gente não tem muito tempo para falar. Às vezes a gente pensa em falar sobre vários assuntos, só que é muito corrido, muitas vezes são 4 horas de curso, então a gente fala um pouco, aí tem um período de descanso, aí depois uma parte prática. E nesse curso online eu consegui pôr todo o conteúdo que muitas vezes a gente não consegue pôr nesses cursos presenciais. Nesse curso a gente vai ter 7 módulos. O primeiro sobre estruturação da academia, então como preparar a academia para aulas de criança. Antes da aula em si, a gente tem que preparar o espaço. Então eu vou falar sobre tatame, sobre bebedouro, sobre vestiário, sobre ajudante, sobre escada, sobre espelho do lado do tatame. Enfim, a gente vai aprender como preparar o nosso espaço, preparar a nossa academia para aulas com crianças. O segundo módulo é sobre como estruturar a aula em si. Nesse módulo eu vou ensinar como organizar o conteúdo, dar progressão no conteúdo, escolher as técnicas que você quer ensinar. Enfim, eu vou ensinar como você organizar a sua aula, como montar a aula para crianças, baseado no método de ensino que eu tenho desenvolvido no meu doutorado. No módulo 3, eu trago para vocês 31 propostas de atividades, jogos e brincadeiras para você utilizar em suas aulas. São atividades que vocês podem utilizar tanto no aquecimento, quanto na parte específica, quanto no momento do combate, enfim, são várias atividades e eu deixei elas divididas pelo tipo de atividade e pelo que elas estão trabalhando. Então a gente tem atividade de desequilíbrio, atividade de queda, atividade de amortecimento, atividade de movimentação de solo, enfim, eu dividi todas elas para que ficasse mais fácil de vocês acessarem e entenderem cada uma delas. E também, em todas as atividades, eu sempre dou uma proposta de variação. Então são 31 atividades, sem contar as variações. Em cada vídeo, mais ou menos, eu falo de 2 a 3 variações de cada atividade. Então vocês vão ter um leque muito grande de jogos e brincadeiras para utilizar nas suas aulas. E a proposta desse curso não é que vocês peguem essas atividades como uma receita de bolo. Vocês peguem essas atividades, que são as atividades do jiu-jitsu ou de qualquer arte marcial, utilizem de forma cega, mas sim que vocês utilizem ela como uma base para vocês desenvolverem as suas atividades. A proposta desse curso é que você aprenda a dar aula de jiu-jitsu para criança de fato, que você não dependa de atividade, de vídeo na internet, de atualizações, enfim, que você de fato aprenda o passo a passo para montar a sua aula e desenvolver um trabalho com criança, independente de atividades ou brincadeiras. No quarto módulo vamos falar sobre pedagogia e didática. Então, a gente vai abordar desenvolvimento motor, a gente vai falar sobre processo cognitivo, didática de ensino, a gente vai falar sobre a diferença de brincar e aprender, a disciplina na aula de jiu-jitsu, que é uma questão muito importante. Dou uma aula mais disciplinada, uma aula mais formal, uma aula mais informal, uma aula mais livre para os alunos. Enfim, no módulo 4 a gente vai abordar todos esses assuntos sobre pedagogia e didática do ensino do jiu-jitsu. No módulo 5 nós vamos falar sobre graduação e como utilizar a graduação como uma ferramenta pedagógica nas suas aulas. A gente vai aprender a estruturar a graduação, tempo de faixa, graus. Vamos aprender sobre a graduação educacional, os graus especiais, enfim, a gente vai aprender a utilizar a graduação como uma ferramenta para ajudar no desenvolvimento
pedagógico dos seus alunos dentro das suas aulas. No módulo 6, a gente vai aprender como trabalhar a competição na infância, nas diferentes faixas etárias, que erros a gente não pode cometer ao trabalhar a competição com crianças, como que tem que ser a nossa postura com a criança dentro de uma competição, entre outras coisas. E por fim, no módulo 7, é o módulo adicional, coloquei como módulo bônus, que eu vou passar para vocês noções básicas de gestão e marketing em aulas de jiu-jitsu para crianças. Então, como trabalhar o marketing para esse público específico e como organizar a gestão da sua academia também para esse público específico. Bom, pessoal, nesse nosso primeiro encontro, a proposta é que seja uma conversa e uma apresentação do que vocês vão ver no curso. Então, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês agora sobre como que funcionam as aulas de jiu-jitsu para crianças, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é, mas por que dar aula de jiu-jitsu ou qualquer outra arte marcial para criança? O que eu ganho dando aula para crianças? Vou aqui falar para vocês 3 coisas importantes sobre aula de jiu-jitsu para crianças. A primeira coisa, pessoal, é que quando você faz um trabalho legal com crianças, você realmente dá uma aula especializada para criança, você tem a possibilidade de, às vezes, duplicar a quantidade de alunos que você tem na academia. Às vezes até mais, até triplicar. Mas por quê? Porque, pessoal, criança não utiliza os horários de pico da academia. Os horários de pico normalmente são quais? 7 da noite, 8 da noite, são aqueles horários lotados dos adultos. E as crianças não treinam nesse horário, as crianças treinam de manhã 9 da manhã, 10 da manhã, à tarde 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde. Enfim, são horários que normalmente as academias ficam vazias. E nos horários de pico, a academia às vezes já está lotada, não tem mais como ter alunos nesse horário. Então você que começa a fazer um trabalho com criança, um trabalho especializado com crianças, você tem a possibilidade de duplicar a quantidade de alunos que você tem. Às vezes até triplicar, dependendo da quantidade de turmas que você abrir e da quantidade de horários. Outra coisa importante também é que criança não treina todo dia. Então, por exemplo, às vezes você tem aulas para adultos, você tem aula lá de jiu-jitsu, de segunda a sexta. Aí o adulto ele paga para treinar, paga a mensalidade, ele pode ir qualquer dia, de segunda a sexta. Pode ir no treino da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Então você observa que, por exemplo, a turma das 7 da noite, horário de pico, que é nesse contexto de aulas todos os dias, você, apesar de ter aula todos os dias, é para uma turma só. Os adultos que pagam para ir nesse horário são os menos adultos, não são turmas diferentes. Com crianças é um pouco diferente. Criança não treina todo dia. Criança treina 2 vezes por semana, no máximo 3. Então você consegue ter uma turma de criança no mesmo horário 2 vezes por semana e outra turma com outros alunos no mesmo horário nos outros dias da semana. Quer ver um exemplo? Por exemplo, horário das 5 da tarde. Você pode ter uma turma de 6 a 8 anos, das 5 às 6 da tarde, de segunda e quarta. E uma turma de 9 a 12 anos, de terça e quinta. Então você vê que são 2 turmas diferentes, só que estão ocupando o mesmo horário. O que com adultos dificilmente a gente consegue arrumar. Criança a gente consegue ter várias turmas dentro da mesma semana, dentro do mesmo horário. Essa é a outra vantagem da aula para criança, tá? O segundo fator que você deve observar, que é um diferencial para quem sabe dar aula para criança, é quem dá aula para criança consegue atuar em vários mercados diferentes. Por exemplo, quando você sabe dar aula para criança, você, por exemplo, consegue dar aula em escolas particulares, que inclusive pagam muito bem. Consegue dar aula em clubes, consegue dar aula em prefeitura. Enfim, quando você sabe dar aula para criança, quando você faz um serviço especializado para criança, o leque de oportunidades de atuação profissional seu é maior. Você consegue atuar em mercados que quando você só dá aula para adultos, você não consegue atuar. Agora mesmo no Rio de Janeiro, foi aprovada uma lei na qual eles vão implementar aulas de jiu-jitsu dentro da rede municipal de ensino. Então vai ter aulas de jiu-jitsu dentro da escola. E quem vão ser esses professores que vão dar aula de jiu-jitsu dentro da escola? Quem souber dar aula de jiu-jitsu para criança vai sair na frente. E isso não serve só para o Rio de Janeiro, serve para qualquer estado. A gente tem escolas particulares, a gente tem clube,
que oferecem várias coisas para crianças. A gente tem prefeituras. As prefeituras têm vários programas esportivos. Eles têm futebol, eles têm vôlei, eles têm basquete. Por que não jiu-jitsu? Se você faz um trabalho especializado com jiu-jitsu, você consegue levar esse trabalho até a prefeitura e pedir para implementar na cidade. Está vendo o leque que se abre quando você sabe dar aula para criança? Você às vezes pode ter sua academia particular na qual você dá aula à noite. E durante o dia você, de manhã eu dou aula na escola aqui particular, à tarde eu dou aula na prefeitura da cidade, num projeto desportivo da prefeitura, e à noite eu dou aula na minha academia. Então você vê que você consegue atingir vários mercados e, consequentemente, prosperar muito mais a partir do jiu-jitsu. O terceiro fator, pessoal, é que quando você aprende a trabalhar de forma especializada com criança, você fica aberto a novas oportunidades. Eu recebo muitas mensagens de professores que às vezes vão dar aula fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, até mesmo na Ásia, me mandando mensagem desesperado, falando: professor, cheguei aqui, consegui começar a dar aula, só que eles querem que eu dê aula para criança. Tem 40 crianças na academia, o que eu faço? Então você vê que a pessoa que se preparou, a pessoa que se capacitou, ela consegue estar muito mais preparada para essas oportunidades que surgem. Vou dar um exemplo aqui. Eu sempre quis ser astronauta. Tinha o sonho de ser astronauta quando era criança. E o que eu fiz de fato para ser um astronauta? Absolutamente nada. Nenhuma das minhas formações não tem nada a ver com ser astronauta. Você acha que se a NASA vier aqui no Brasil, na minha rua, e falar: a gente vai escolher um astronauta brasileiro, vocês acham que eles vão me escolher? Não vai escolher. Porque eu não fiz nada para isso. Eu não estou preparado para a oportunidade. A oportunidade pode surgir na minha cara. Eu não estou preparado para ela, então dificilmente eu vou conseguir aproveitar essa oportunidade. E para quem sonha, às vezes, em dar aula fora do Brasil, em ter uma carreira no jiu-jitsu como professor, saber dar aula para criança é um diferencial gigantesco. Poucos professores sabem dar aulas de forma especializada para criança. A gente, no jiu-jitsu, a gente já tem poucos professores de jiu-jitsu faixa preta. O jiu-jitsu é uma arte marcial que ela ainda não está tão difundida. A gente vê vários países do mundo que não tem professor nenhum. Eu mesmo estive na Coreia, eu era o único professor faixa preta de jiu-jitsu brasileiro na Coreia. Isso foi em 2016. Fiquei lá dando aula na Coreia, eu era o único brasileiro que foi lá pela primeira vez e o único que estava lá na história. Então, você vê o quão grande o jiu-jitsu ainda pode ser. E quem se prepara, quem tiver mais diferenciais, é quem vai sair na frente. E dar aula para criança está sendo uma demanda muito, mas muito grande. Tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, aqui resumindo a resposta para vocês. Por que eu deveria dar aulas para crianças? Porque você pode ter muito mais alunos, porque você pode atuar em vários mercados diferentes e porque você vai estar preparado para as várias oportunidades que podem surgir, tanto dentro quanto fora do Brasil. Basicamente, é por isso que você deve aprender e se especializar em aulas para crianças. É um grande diferencial, não só para a sua academia, mas para você também como profissional. Só de vocês estarem aqui fazendo esse curso, já mostra que vocês já deram o primeiro passo, que vocês já estão em busca desse diferencial. E isso é muito importante. Eu dou aula para crianças há 12 anos. Comecei mais especificamente em 2008. A gente está no ano de 2020 agora, tá? E comecei a dar aula num projeto social, numa igrejinha, dava aula voluntária. E eu gostei tanto daquilo, me apaixonei tanto pelas aulas de crianças, que eu pensei assim: o que eu posso fazer para melhorar a minha aula? Bom, as técnicas eu já sabia. Eu era um competidor, lutava bastante, já tinha sido campeão brasileiro, já tinha sido campeão paulista várias vezes. Então, a parte técnica do jiu-jitsu eu tinha muito domínio. Só que eu não tinha formação nenhuma no quê? No que a gente não recebe no jiu-jitsu, que é formação em gestão, formação em didática, pedagogia, formação em desenvolvimento motor, crescimento. Enfim, a gente não tem nenhum tipo de formação dentro da nossa arte marcial relacionada a essas questões. Então é muito difícil que a gente, somente com a nossa formação dentro da arte marcial, consiga fazer um trabalho de excelência, um trabalho de extrema excelência com crianças, né?
E a partir disso eu decidi fazer um curso superior, um curso de educação física. Na época, a minha mentalidade era a seguinte: bom, eu já dou aula de jiu-jitsu. Eu vou entrar na faculdade, eu vou aprender uma coisinha ou outra, mas bom, saber dar aula eu já sei. Então vai ser alguma coisinha para agregar só. Quando eu entrei na faculdade, pessoal, percebi que eu estava totalmente enganado. Na verdade, eu descobri que eu só sabia jiu-jitsu. Saber dar aula é uma coisa muito complexa, envolve muitas coisas. E na faculdade eu tive a oportunidade de começar a aprender como que funciona esse mundo das aulas de criança, só que de forma especializada. Como funciona o desenvolvimento infantil, que engloba desenvolvimento motor, desenvolvimento psicológico, desenvolvimento afetivo, desenvolvimento social. Olha quantas questões complexas que a gente tem na infância. E como que o ensino se encaixa nisso? Ah, se encaixa dessa forma, legal. Só que uma criança de 4 é de um jeito, uma criança de 6 é de outro jeito, uma criança de 8 é de outro jeito. E o desenvolvimento de cada uma das faixas etárias são diferentes. Então, o ensino não se encaixa só na infância, o ensino ele tem que se encaixar em cada fase de cada faixa etária. Isso eu fui aprender na faculdade. Na faculdade que eu pude ter esse tipo de formação, que até então eu não tinha. Minha formação era estritamente no judô e no jiu-jitsu. Me formei na faculdade em 2014 e ganhei um prêmio por ter sido o melhor aluno da faculdade. Sim, eu estudava bastante. Mas não porque eu era um nerd, porque eu me interessava muito. Eu sempre gostei muito do que eu estudei. Então eu estudava com muito gosto, com muito amor. Isso fazia minhas notas serem muito altas. Minha média de notas na faculdade inteira foi 9,3. A partir dessa média alta eu recebi um prêmio para fazer uma pós-graduação em qualquer país da América Latina ou da Europa. E eu comecei a pesquisar. E eu descobri que em Portugal, na Universidade de Coimbra, existia uma pós-graduação em esportes de combate. É a única universidade que eu vi que tinha uma pós-graduação em esportes de combate. Lá eles chamam desportos de combate, mas é a mesma coisa. Então, decidi para Portugal. Em Portugal, fiz essa pós-graduação em esportes de combate. E lá eu aprendi como sistematizar as artes marciais. Até então, eu tinha essa visão pedagógica da arte marcial, estava aprendendo o desenvolvimento infantil. Em Portugal, eu comecei a aprender questões de sistematização de ensino. Se a gente quer ensinar alguma coisa, a gente tem que estruturar e organizar muito bem o conteúdo. Em Portugal, eu tive a oportunidade de aprender isso, com professores sensacionais. Nas artes marciais, a gente não tem praticamente nada de conteúdo acadêmico, de artigo científico, de livros. Realmente o conteúdo é muito escasso. Então, tudo que eu ia aprendendo, tanto na faculdade quanto na pós-graduação, eu ia colocando em prática. Então, eu ia para a faculdade, aprendia um novo método de ensino, eu ia nas minhas aulas com criança, aplicava. Às vezes era um método de ensino de futebol, de vôlei, de handebol, coisas que não tem nada a ver com jiu-jitsu ou com arte marcial. Só que já que a gente não tinha nenhum método estruturado dessa forma para arte marcial, eu pegava esses métodos, aplicava nas minhas aulas e via o resultado. Se a gente conseguiu ter um bom aproveitamento, se não, por que não teve um bom aproveitamento, o que a gente poderia adaptar. Enfim, toda a minha formação na faculdade, na pós-graduação, depois do mestrado e atualmente no doutorado, foram 100% voltadas para aulas de artes marciais para crianças e atualmente também para crianças com deficiência. Voltando de Portugal, eu tive um tempo na Coreia, dei aula de jiu-jitsu na Coreia do Sul, voltei para o Brasil, entrei no mestrado na Unicamp, na área de pedagogia do esporte adaptado, então como dar aula de esporte para crianças com deficiência, no meu caso, artes marciais para crianças com deficiência. Concluí o mestrado na Unicamp e atualmente faço doutorado nessa mesma área, pedagogia do esporte adaptado. Então, como dar aulas de esporte, no meu caso, artes marciais, para crianças com deficiência. Então, professores, a partir dessa minha história nas artes marciais e também na parte acadêmica, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: não existe outro caminho. Se a gente quer melhorar, se a gente quer fazer um serviço especializado, a gente tem que estudar. A gente tem que investir na nossa formação. Eu estou desde 2010 na faculdade, hoje é 2020 agora. Fazem 10 anos que eu estudo de forma ininterrupta aulas de artes marciais para crianças. E eu sei tudo? Não, estou longe disso, por isso que eu não paro de estudar. Não paro. Então, não existe outro caminho, pessoal. E esse curso que eu montei para vocês é justamente a união desse conteúdo acadêmico que eu aprendi
nesses 10 anos estudando, juntamente com a experiência que eu tenho como professor de arte marcial. Então não é um curso baseado em experiência, eu dou aula assim e minha aula dá certo. Porque a aula às vezes pode dar certo para você, porque seus alunos são assim, você tem um grupo que é mais legal, meu grupo não é tão legal. Então não é baseado em experiência somente, é baseado em conteúdo acadêmico, desenvolvimento infantil, como que funciona, como que não funciona. É conteúdo que é referência. Referência no Brasil e referência no mundo. Esse curso online, eu já dei ele presencialmente, como eu disse, em várias universidades, em vários eventos pelo mundo também. Então, é um curso de referência. E agora, melhor ainda, online, para você fazer aonde você estiver. Está nos Estados Unidos, está no Japão, está na Coreia. Ah, quero aprender a dar aula para criança. Nesse curso você vai aprender. Vai aprender do início ao fim, desde organizar a sua aula, até a competição, até a gestão, passando pela pedagogia, estruturação de aula, atividades. Enfim, esse curso foi montado justamente para isso, para que você aprenda de fato a dar aula para criança, independente de onde você esteja, independente se você já dá aula para criança ou não. Se você fizer esse curso, você vai aprender do zero. Não sei nada de criança, nunca dei aula para criança, não tenho ideia de como seja. A partir desse curso você vai conseguir montar a sua primeira turma do zero e começar seu trabalho, independente se você tem experiência ou não. Na minha jornada até aqui, eu conheci muitos professores. E muitos professores, quando a gente fala do assunto aula para criança, muitos professores falam, eu não gosto de dar aula para criança. Mas eu já pergunto, mas você já deu aula para criança? Muitos nunca nem deram aula para criança, mas já não gostam. No jiu-jitsu acontece uma coisa muito similar também, que é a parte de luta em pé. Tem muita gente que fala assim, não, luta em pé eu não gosto. Mas você não gosta ou você não sabe? Eu mesmo, eu entrei no jiu-jitsu, depois de um ano entrei no judô. Eu entrei no judô para complementar as aulas de jiu-jitsu, então para ficar melhor de jiu-jitsu. A partir de um certo tempo eu comecei a gostar do judô e comecei a praticar o judô, não para melhorar o jiu-jitsu, mas sim pelo judô em si. Eu já sou faixa preta primeiro dan. E saber derrubar, aprender a derrubar no jiu-jitsu é um grande diferencial. O pessoal que fala que não gosta, na verdade, será que ele não gosta ou ele não sabe? E, geralmente, o pessoal cria uma barreira para aprender. Eu não gosto, então não faço. E a pessoa fica estagnada. Aqueles professores que na época eram alunos, que treinavam comigo na faixa branca, na faixa azul, muitos pararam. Os que continuaram, chegaram à faixa preta, com essa mentalidade, não gosto de luta em pé. Como que eles estão hoje? Da mesma forma. Não aprenderam nada de luta em pé. São professores, faixas pretas, tiveram a oportunidade e não aprenderam. Mas por quê? Porque eles não têm capacidade? Não. Porque eles se fecharam para aprender. Eu não gosto e ponto final. E muitos professores utilizam esse mesmo argumento com aulas de criança. Não gosto, então não vou atrás, não aprendo. Só que é muito diferente não gostar de não saber, porque quando você sabe, isso se torna um grande diferencial. Quantos faixas pretas de jiu-jitsu sabem lutar em pé de forma minimamente eficaz? Poucos. Os que sabem têm um grande diferencial em cima dos que não sabem. E na questão de aulas é a mesma coisa. Quantos professores hoje de jiu-jitsu sabem dar aula de forma especializada para criança? Pouquíssimos. E quem sabe? Quem sabe tem um grande diferencial. Um grande diferencial onde? Em cima da maioria. Ele consegue ter muito mais oportunidades dentro do jiu-jitsu. Oportunidade para prosperar, não sobreviver de jiu-jitsu. Hoje, você acha que você, no trabalho que você faz atualmente com jiu-jitsu, você sobrevive ou você prospera? Fica aqui uma reflexão para você. Pense nisso. O trabalho que você faz hoje, a renda que você tem a partir do jiu-jitsu, é o suficiente para você prosperar ou para você sobreviver? Sobre oportunidades, eu lembro quando eu estava lá dando aula na Coreia, eu tive uma mega oportunidade. Uma universidade me chamou para dar aulas de jiu-jitsu lá dentro. É uma universidade extremamente conhecida por esportes. Todos os atletas olímpicos da Coreia basicamente saem dessa universidade. É uma universidade que ela dá bolsa para atletas com bons resultados, e a partir desses resultados essa universidade prepara esses atletas e projetam eles para as Olimpíadas, por exemplo. Eu fui convidado para ser um dos professores de lá. Além de ser professor, eles iam me dar uma residência dentro da universidade. Então tem uma residência de professores,
Eu ia morar lá dentro da universidade. E quando eu fui fechar o contrato, sabe o que aconteceu? Eles chegaram para mim e perguntaram assim, mas você tem mestrado, né? E na época eu não tinha. Eu tinha até pós-graduação em Portugal. E eu disse, não tenho mestrado. Aí eles falaram, então a gente não pode contratar. E aí eu perdi essa oportunidade. Mas eu perdi por quê? Porque eu não estava preparado. Se eu tivesse esse preparo, eu teria conquistado essa oportunidade. E a lição que eu tiro disso é a seguinte, gente, não adianta a gente querer ter oportunidade, a gente querer crescer, se a gente não fizer nada para isso. A gente tem que se preparar. Se preparar baseado a partir do que a gente quer. Eu quero ser um professor de jiu-jitsu excelente. Eu vou treinar, vou estudar. Eu quero ser um professor, eu quero formar campeões, eu quero ter alunos faixas pretas, campeões mundiais. Então você vai aonde? Você vai na academia que o professor forma campeão faixa preta, campeão mundial. Você vai aonde? Você vai na Aliança São Paulo, você vai na Gracie, você vai aonde estão os campeões, você vai lá no Rodolfo Vieira, na Jeff Team, você vai aprender como que eles fazem. Pô, quero prosperar com jiu-jitsu, quero aprender jiu-jitsu, quero viver disso que eu amo. Então você tem que aprender a dar aula, você tem que aprender a dar aula para criança, você tem que se preparar. Não adianta aparecer qualquer oportunidade, se você não estiver preparado, você não consegue pegar. Quantos professores que eu já vi que deixaram de, às vezes, dar aula fora do Brasil com oportunidade urgente, precisando de professor, o cara tem vontade, tinha tudo, mas o cara não sabia inglês. O que acontece? Passou a oportunidade. Então, pessoal, a reflexão que eu trago para vocês é justamente essa. Para que as oportunidades da nossa vida de fato aconteçam e apareçam, a gente tem que estar preparado para elas. E não tem outro caminho. É estudo, é dedicação, é correr atrás, é investimento. Sem isso a gente não chega em lugar nenhum. E hoje vocês aqui, no curso de Pedagogia do Jiu-Jitsu, estão dando um primeiro passo, um primeiro grande passo para se especializar em aulas para crianças. Eu garanto para vocês que até o final desse curso, vocês vão estar experts em aulas para crianças. Contem comigo e vejo vocês nas próximas aulas. Grande abraço a todos e até mais.